Olá, pessoal! Eu sou a professora Isa. Hoje nós vamos fazer mais uma aula de matemática. Essa aula será de exercícios sobre transformação de unidade. A transformação de unidade, por si só, ela não aparece geralmente sozinha, né? Só uma transformação por ela mesma. Ela vai vir com outro tipo, né? Ou seja, uma regra de 3 ou alguma questão de conversão de unidades em um volume. Mas aí, existem questões que elas são maiores, digamos assim. Você tem mais coisas para se transformar até chegar no resultado. O Enem traz muitas questões do tipo. Uma delas é uma questão de 2020 que fala para a gente o seguinte: uma torneira está gotejando água em um balde com uma capacidade de 18 litros. No instante atual, o balde se encontra com ocupação de 50%. Ou seja, no momento atual, ele tem 8 litros, quer dizer, 9 litros restantes, né, para serem completos. E ele fala pra gente que a cada segundo eu tenho 5 gotas. Então, eu tenho 1 segundo e eu tenho um acréscimo de 5 gotas. E que ele diz que uma gota, em média, ela é formada por 5 vezes 10 a menos 2 ml de água. E ele pergunta pra gente, então, quanto tempo vai ser necessário para a gente encher o balde a partir do instante atual, ou seja, a partir do momento em que ele tem 9 litros ainda para serem preenchidos. Então, ele diz para a gente que 1 segundo tem 5 gotas. Uma gota tem 5 vezes 10 a menos 2 ml, ou seja, 5 vezes 5, 25. Então, eu tenho que a cada 1 segundo, 25 vezes 10 a menos 2 ml são acrescentados nesse balde. E aí ele pergunta quanto tempo, em horas, né? Então, essa daqui é uma coisa importante, vai demorar para preencher esse balde. Agora, o que a gente precisa fazer, primeiramente, é fazer a conversão, né? Então, eu tenho 9 litros. Então, se a gente fosse montar a nossa regra de 3 direto, eu tenho que 1 segundo vão ter 25 vezes 10 a menos 2 ml. Então, x segundos, né? Quanto tempo vai demorar para 9 litros? Só que 9 litros e mililitros são unidades diferentes. A gente precisa colocar todo mundo na mesma base para a gente conseguir resolver. Lembra? A gente fez lá na nossa aula, a gente fez uma escadinha. Vou fazer metade da minha escadinha. Eu tenho o litro, o decilitro, o centilitro e o Opa, coloquei o M, desculpa. Então, eu tenho centilitro e um mililitro. Então, olha, do litro para eu ir para o ml, eu vou descer 3 vezes a minha casa. Então, se eu descer 3 vezes a casa, eu tenho que 9 vezes 10 a 3 ml. Então, eu tenho que 9 litros é exatamente igual a 9.000 ml. Então, 1 litro tem 1.000 ml, 9 litros tem 1.000 ml. Agora, eu consigo encontrar qual vai ser o meu tempo, né, que falta. Então, se eu dividir, fazer regra de 3, né, no caso, eu tenho que 25 vezes 10 a menos 2 x é igual a 9 vezes 10 a 3. Ou seja, eu tenho que x é igual a 9 vezes 10 a 3 dividido por 25 vezes 10 a menos 2. Então, agora eu preciso resolver isso. O que eu aconselho vocês? Quando a gente tem uma coisa que é 25, né? Então, é algo que a gente sabe que ajuda a gente, facilita. Quando tem algum múltiplo de 10, né? Se 100 dividido por 25, a gente sabe que é 4.
Então, isso vai facilitar a nossa conta. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, 900 vezes 10, né? Vou colocar aqui separado. Então, 10 a 1. E aqui, ó, embaixo está diminuindo e em cima vai estar somando. Então, eu tenho isso daqui. Isso daqui dividido por 25. Olha, 900 dividido por 25, como eu falei, agora vai ser mais fácil. Então, eu tenho 75 é 3, vão sobrar 15. 150 vão ser 6, 36. Então, eu tenho que isso daqui vai ser 36. E aí, eu tenho aqui, ó, um 10 a 3. Ou seja, eu tenho que isso daqui vai ser 36.000 segundos. Então, essa é a minha conta. Só que, agora, eu preciso olhar, porque isso está em segundo, ele pede para a gente em hora. Só que a gente sabe que 1 hora tem 3.600 segundos. Só que aqui é 36.000. Então, se a gente colocar mais um 10, né? Então, 10 horas vão ter 36.000 segundos. Então, o meu X, o meu resultado, é igual também a 10 horas. Ou seja, letra B, né? Se eu colocar, eu vou ter isso aqui 1 vezes 10 a 1. 1 vezes 10, 10. Vezes 10 horas, que é a nossa letra B. Então, assim, essa é uma das questões que vocês podem ver. A gente trabalha com regra de 3, eles colocam uma porcentagem, mas se você não souber converter as unidades, a gente não vai sair do lugar. Então, o Enem adora questões assim. E aí eu trouxe para vocês mais uma questão sobre isso. E ele fala pra gente de uma bula de um antibiótico infantil é fabricada na forma de xarope. Recomenda-se que sejam ministrados diariamente, no máximo, 500 miligramas desse medicamento para cada miligrama. Então, eu tenho 1 quilograma de paciente. Então, eu tenho 500 miligramas de remédio para 1 quilograma do paciente. E ele fala pra gente que um pediatra, ele prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma criança de 20 quilogramas por 5 dias. Então, eu tenho 20 quilogramas, o paciente, e eu tenho uma dose máxima de 500 miligramas. Só que ele diz que foram 5 dias. Então, eu ministrei 500 miligramas para cada quilo de paciente durante 5 dias. Então, agora eu preciso fazer essa conta de quantos miligramas no total eu tive, né, de remédio. Então, olha, vou colocar azul. Então, eu tenho que a dose, né, para cada quilograma, eu tenho 20 quilogramas. Então, em um dia, a dose máxima é 500 miligramas para 1 quilograma. Então, se eu tenho 20 quilogramas o paciente, eu preciso saber qual é a dose, né, máxima diária que ele pode tomar. Então, aqui eu tenho X é igual a 500 vezes 20, ou seja, 2 vezes 5, 10. E aí eu tenho 1, 2, 3, 4 zerinhos. Não, 500. Então, eu tenho 3 zerinhos. Então, eu tenho 10.000 miligramas diariamente. Só que ele diz pra gente que são 5 dias. Então, no total, vai ser 5 vezes 10.000 miligramas. Ou seja, o paciente, a criança vai tomar uma dose máxima, né? A quantidade máxima de remédio que ele vai tomar nesses 5 dias vai ser 50.000 miligramas de remédio. Agora, só que os frascos, a medida, ó, é em ml. E ele dá pra gente uma conversão de que 1 grama é igual a 1 centímetro cúbico. De novo, agora a gente vai ter que ir para um lado e para o outro até a gente resolver. Vamos lá. Primeiro,
A primeira parte, ele diz pra gente que 1 grama, ele dá a conversão de 1 grama. Então, olha, se eu olhar para cá, 50.000 miligramas. 50.000 miligramas, se eu fizer de novo aquela nossa... Eu tenho a grama, a decigrama, a centigrama e a miligrama. Então, eu tenho que 1 grama é igual a 1.000 miligramas. Então, se eu tenho 500.000 miligramas aqui, eu tenho que isso daqui vai ser igual a 50 gramas. Então, ele vai tomar um total de 50 gramas de remédio. Então, a gente já sabe, ó, que ele vai tomar, se ele toma 50 gramas de remédio, ele vai tomar 50 centímetros cúbicos de remédio. Agora, a gente vai olhar de novo para a conversão, né? Então, um litro, a gente sabe que é um decigrama, né? Centímetros, decímetros cúbicos, desculpa. Então, eu tenho que 1.000 litros, né? É igual a 1 metro cúbico. Eu tenho que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, e agora eu tenho que ver quantos que vão ser de centímetros cúbicos, né? Então, ele fala pra gente do ml. Então, eu tenho 1 ml de remédio que a gente precisa tomar. Então, olha, se eu for colocar, né, se eu for convertendo, digamos assim, eu vou descendo sempre de 10 a 3 em 10 a 3. Eu tenho que... Vou colocar aqui o que a gente lembra, né? Então, ó, 1.000 litros é igual a 1 metro cúbico. Então, é aquela questão de que a gente vai descendo de 3 em 3. Então, eu tiro 3, eu tenho que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. E aí, eu tenho que 10 a menos 3, no caso, litros, é igual a 1 centímetro cúbico. Só que aí, no caso, eu tenho que 10 a menos 3 litros é igual a 1 centímetro cúbico. Só que a gente está utilizando o ml. E eu sei que 1 ml é igual a 10 a menos 3 litros. Então, é isso daqui, ó, gente. Então, eu tenho que isso daqui vai ser 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Então, aqui de novo, olha, ele está alterando o que a gente conhece, porque a gente sempre utiliza o metro cúbico comparado com 1 litro. Só que aqui ele está olhando o centímetro cúbico com o ml. Então, isso, a gente, né, por isso que eu fiz por partes com vocês, passo a passo, para a gente ir entendendo as transformações. Então, se eu tenho que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, então, se eu olhar para cá, eu tenho 50 gramas, é igual a 50 centímetros cúbicos, que é igual a 50 ml. Então, esse é o frasco que os pais vão ter que tomar, que vai ser a nossa letra B. Então, essa aqui é mais uma das questões, nem traz muitas questões sobre isso. Então, transformações de unidades é uma coisa que a gente precisa ter no nosso sangue, porque a gente vai ver em física, a gente vai ver em química, a gente vai ver em matemática, a gente vai ver transformações em várias, né, disciplinas, né? Então, espero que ter ajudado vocês. Muito obrigado e até a próxima aula.